De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa Em Discussão. Estamos falando hoje sobre o projeto de lei de autoria do deputado Celso Nascimento do PSC, que autoriza o governo do estado a criar o Fundo Estadual Antidrogas, o FUNEAD. Maurício, no bloco anterior a doutora Ana Cecília dizia que esse não é um fenômeno, a questão da droga não é um fenômeno brasileiro, um fenômeno universal. Mas onde tem dado certo algum trabalho, ou tem dado mais certo algum trabalho de combate e prevenção, e também de ações sociais e de saúde para o usuário na manutenção disso? Eu acho importante dizer, né, um pouco completando a discussão que a gente teve no bloco anterior, que o uso de drogas, a gente chama de substâncias psicoativas, essas que alteram a psique, o comportamento, a percepção humana, é um fenômeno histórico, universal e inerente à condição humana. Então, nós nunca vamos eliminar ou acabar com o uso de drogas, né? O fenômeno do uso de drogas é inerente à condição humana. Diferentes tipos de drogas em diferentes culturas e épocas. Universalmente, hoje, no sentido global, a gente passou a se preocupar com um conjunto de substâncias, foram aquelas que a gente colocou na ilegalidade, né? Mas não são necessariamente elas que causam os maiores problemas relacionados à saúde pública. Então, o primeiro ponto nem todo usuário de drogas, seja ela qual for, precisa de tratamento, por exemplo, né? Isso é uma coisa até um pouco discordando do deputado. Quer dizer, o jovem que se inicia, ou qualquer pessoa que se inicia no consumo, não necessariamente ele vai se tornar um dependente ou vai fazer uso problemático. Quem precisa de cuidado e atenção são esses que vão fazer uso problemático. Além disso, hoje, como a gente tem a política de drogas, e também retomando a discussão anterior, ela me parece um grande fracasso, porque a política atual de drogas, ela produz muito mais danos do que aquele que as próprias drogas podem causar e causam em algumas pessoas. Então, o que hoje você tem uma discussão global crescente, né, no sentido de, ao invés de apostar na repressão, principalmente penal, seja ao usuário ou seja aqueles que produzem e vendem, que num caso, num país como o Brasil, são recrutados entre os mais pobres, aqueles já vulneráveis que vão entrar nesse mercado, como vão entrar em outros mercados ilícitos, você passa a ter uma política realmente de prevenção, informação e tratamento daqueles que precisam. E isso tem sido feito no mundo. Quer dizer, com algumas drogas a gente já tem países com lógicas muito diferentes, como o Uruguai e os Estados Unidos, que já sinalizam com relação a uma das drogas, que é a mais consumida, das drogas ilícitas é a mais consumida, começam a sinalizar que este modelo do combate às drogas, ele fracassou e produziu muitos mais danos. E na Europa ocidental quase inteira, você começa a ter também revisão desse modelo. O dar certo aí... O modelo do combate. A revisão do modelo do combate. Quer dizer, a ideia é você ter uma política de drogas. Ao invés da lógica bélica, militar do combate, que basicamente produz, além de um gasto enorme de dinheiro, só nos Estados Unidos, a dita guerra às drogas, que se iniciou na década de 70, consumiu trilhões de dólares, e os Estados Unidos hoje é o país que proporcionalmente mais tem usuários de drogas. E quem já revisou, quem já superou essa questão do combate, quem já está mais adiante? Você tem alguns países europeus que já vão, a Holanda se destaca entre eles, Portugal se destaca nesses países, a República Tcheca, você tem nas Américas, acho que os Estados Unidos, quase específico só da maconha, e do Uruguai, né? Esses dois países estão revisando essa política. E agora, como falou a Ana Cecília, com relação ao cuidado e ao tratamento, aí você tem vários outros países, como o Canadá, como a França, como a Inglaterra, que tem cuidado e tratamento para aquelas pessoas que fazem uso problemático muito mais avançados que o brasileiro, que prevêem, como a gente viu na reportagem ali na Luz, na chamada Cracolândia, aquelas pessoas, muito mais do que a droga as levou à rua, é a rua que levou às drogas. São pessoas de altíssima vulnerabilidade que você não basta apenas tratar o problema de saúde delas. Elas têm uma série de vulnerabilidades, e eu participei de uma pesquisa sobre usuários lá do programa Braços Abertos na Cracolândia, que mostrou que 66% deles já foi preso. 25% deles passou por internação na Fundação Casa. São a maior parte com baixíssima escolaridade. São vulneráveis que já estavam lá, já estavam nessa situação antes do crack. O crack agravou a situação. Então, no caso brasileiro, a gente precisa ter políticas que englobem a discussão social, tanto quanto a questão de saúde pública. Doutora Ana Cecília, qualquer pessoa é propensa a ter dependência química? Não, não é. Não é propensa a ter dependência química. A dependência é uma desordem do cérebro, de uma área específica do cérebro, que é definida, quando ela se instala, por vários fatores de risco. Alguns o Maurício apontou,
essa vulnerabilidade social, dificuldades de aprendizagem, transtornos de humor, problemas familiares, falta de lei em alguns países leva assim a uma percepção de risco muito baixa do jovem e ele pode aumentar essa chance de se envolver com droga e ter esse outro conjunto de fatores que podem levá-lo à dependência. Então, é uma doença crônica do cérebro que, se não for tratada, deteriora o indivíduo nas suas capacidades múltiplas, mas que exige múltiplos fatores além de usar droga. Ele tem que entrar em contato com a droga para desenvolver essa dependência, mas só isso não basta. Tá? Deputado, o senhor tem um outro projeto pronto para ser votado em plenário, a gente já tratou aqui em outras ocasiões, 538 do ano passado, cria o Conselho Estadual Antidrogas nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio de São Paulo. Como é que essas duas matérias se combinam? Na realidade, nós temos a ideia de que na escola muitos não têm a informação, porque hoje o maior problema nosso é a informação. Se o jovem tiver a informação de que o uso das drogas, ele possa vir a se tornar um dependente, ele possa correr o risco de amanhã ou depois ele ter esta necessidade, porque o jovem não sabe se o seu cérebro, se o seu organismo vai combater ou não só o primeiro momento. Verdade. Não é isso? Então ele certamente ele corre um risco que ele mesmo não tem noção, a percepção. Então a ideia da criação do Conselho é para que haja palestras, hajam informações, orientações, cuidados que hoje, em não havendo, o jovem está um pouquinho mais à mercê da sorte. Ele tendo informações, e essas informações podem ser concedidas por pessoas com competência para fazê-las, vai dar, no mínimo, a chance dele dizer assim, bom, eu sei que isso vai me fazer mal. Eu sei que isto, se eu usar, eu poderei correr o risco de ter aí o meu corpo querendo mais e me tornar um viciado. Então, a comissão ela teria esta finalidade de, dentro das escolas, trazer a informação que o jovem hoje praticamente não tem. Ele tem a informação contrária. Prova, meu querido, porque se você não prova, você é careta. Então, use um pouquinho para ver como é que é. Mas esse tipo de informação é o mais perigoso que tem. Ele conhecer... é melhor ele conhecer de uma outra forma, que aquilo é perigoso. Então, a formação do Conselho trata disso. E eu estava vendo sobre essa questão, estava vendo um relatório que quase 250 milhões de pessoas entre 15 e 64 anos consumiram pelo menos um tipo de drogas em 2014. E que lá na Cracolândia, por exemplo, aponta-se que a quantidade de uso lá movimenta cerca de 10 quilos por dia, gerando de 3 a 4 milhões de reais por mês o consumo na Cracolândia. Ou seja, nós estamos tratando de um assunto que tem uma movimentação de dinheiro muito grande, esse dinheiro vai para o crime, ele é utilizado para o crime, para a destruição. E o nosso projeto é justamente que se tenha recursos. Nós temos entidades que trabalham hoje nessa questão, ajudadas, auxiliadas por igrejas das mais diferentes denominações, que lutam com todos os seus esforços para que o jovem seja, no mínimo, ali tratado, né, livre, ou pelo menos não tenha mais a convivência no dia a dia. E nós sabemos da dificuldade que é para essas entidades ajudar a família, porque não é só a pessoa que está usando, a sua família também tem que ser tratada, porque quando há um viciado, quando há alguém dentro de uma família que está fazendo uso das drogas, toda a família está sofrendo. Então, esse projeto, ele abrange também as famílias, porque as famílias precisam de ajuda, existe a sociabilização que tem que ser pensada, o emprego que tem que ser, porque quem que vai dar emprego para o viciado? Então, são várias situações que nós temos que pensar. É claro que não dá para resolver todo o problema, mas pelo menos ir minimizando algumas situações, uma vez que eu acredito que drogas hoje é mais do que uma epidemia, é uma pandemia, está praticamente sem controle. Doutora, a droga ela não tem mais a questão da faixa etária, desculpe, ela não tem mais a questão da faixa etária, porque
até onde a gente via, ela era mais para o jovem. Um jovem curioso, um jovem onipotente, que não vai acontecer nada com ele pode experimentar, se não experimentar é careta. Como é que está essa situação? Qual é o perfil hoje do usuário? Então, o perfil que nós investigamos em 2012, que é o último relatório epidemiológico que representa o Brasil, realizado pela Unifesp, mostra que o jovem está experimentando, ele mantém uma faixa de experimentação entre 13 e 14 anos. Essa é a faixa da experimentação. Ela está estável ao longo do tempo, desde a época dos levantamentos do CEBRID, que é da Unifesp também, em escolas e mesmo os domiciliares, a faixa de experimentação era essa mesmo, entre 13 e 14 anos. O que mudou? Mudou o padrão de experimentação. Infelizmente. E aí também tem um conjunto de fatores que explicam essa mudança de padrão. Então, hoje o jovem experimenta mais drogas diferentes, ele não experimenta só o álcool e tabaco, como era antigamente. Então, as drogas estão mais disponíveis, estão mais acessíveis também. E ele experimenta num padrão de abuso. O que faz o quê? Com que esse cérebro, ainda no início do seu amadurecimento, esteja muito mais vulnerável do que um adulto jovem. O adulto jovem, quando experimenta, ele está um pouquinho mais protegido nessa área específica onde as drogas atuam e mudam a capacidade de percepção, etc, etc. Nós já temos pesquisa mostrando que quanto mais cedo a experimentação, maior a taxa de dependência naquela amostra. Então, eu tenho uma amostra populacional, um pedaço dessa amostra experimenta com 13 e a outra com 20. Esta, que experimentou com 20, tem menor taxa de dependência, porque esse cérebro está mais protegido. Então, é verdade que a gente tem que investir muito em prevenção. Maurício, a plataforma brasileira de política de drogas, da qual você é o coordenador científico, fez uma pesquisa com os congressistas sobre o pensamento deles em relação à questão da criminalização do porte de drogas. O que o congressista pensa? Quem é que respondeu a essa pesquisa lá em Brasília? Essa pesquisa a gente fez no ano passado e com uma amostra, não foram todos os deputados e senadores, mas com uma amostra, e basicamente ele respondeu, foi conservador em alguns sentidos com relação à política de drogas, mas na sua grande maioria os congressistas não querem a criminalização do usuário de drogas, né? E essa pergunta foi específica porque hoje o Supremo Tribunal Federal está julgando, ainda um julgamento em aberto, se o porte de drogas para uso pessoal deve ou não ser crime, né? Ele foi despenalizado, como a Ana Cília falou, na lei de 2006, não tem mais a possibilidade de prisão, mas ele continua sendo um crime. E é isso que o Supremo está julgando se é constitucional ou não. E a plataforma tem defendido que não seja, né, diferente da ABP, da Associação de Psiquiatria, que no Supremo defendeu a manutenção da criminalização. O que eu vejo, eu acho que é importante dizer, um pouco até seguindo a fala, essa coisa da prevenção, o jovem, ele vai ter contato com drogas lícitas ou ilícitas. Os 250 milhões de usuários no mundo são apenas de drogas ilícitas. Drogas lícitas é muito mais do que isso. No Brasil, metade da população bebe, por exemplo. O contato vai acontecer. Precisamos ter muito cuidado quando a gente pensa em prevenção, no sentido de alertar os jovens sobre o risco das drogas. Por quê? Porque essa informação, simplesmente, olha, se você usar droga, você vai se tornar um dependente e vai te fazer muito mal, essa informação, hoje ele tem acesso a um monte de outras informações, essa informação por si só não vai dizer nada a ele. Ela tem que ser muito verdadeira e a verdade diz, por exemplo, que usar drogas traz muito prazer. Usar drogas está relacionado a contextos festivos, porque é aí que ele vai usar a droga. A gente tem que perder essa imagem eu até entendo que o deputado ainda tem essa imagem, que o traficante dá uma droga, uma quantidade de graça e depois ele fala, eu te vendo. Não, as drogas são usadas num contexto de festividade, de interação social por jovens e por adultos, e a gente tem que mostrar e informar de que parte deles vai ter problemas sérios com drogas. Então, tem que se evitar esses problemas sérios, por exemplo, adiando a experimentação, que hoje é muito cedo. Com hoje a política de drogas, do jeito que a gente tem apostado, ela não está conseguindo aumentar a idade de experimentação e, ao mesmo tempo, ela acaba provocando uma insegurança pública quando ela aumenta a população penitenciária e ela promove essa guerra.
que faz com que o usuário, quem morre hoje, inclusive uma pesquisa da Unifesp mostra isso, o usuário de crack, o dependente, ele morre muito menos do próprio crack e muito mais assassinado. Bem objetivamente, para a gente fechar esse raciocínio, ainda dentro desse bloco, você destacou a questão do STF julgar a constitucionalidade do porte de drogas. Como é que essa pesquisa feita com os congressistas, esse pensamento político deles, influencia nessa decisão que será tomada pelos ministros do Supremo? Eu espero que... já temos 3 votos. O relator da matéria, o Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, já votou pela descriminalização e outros 2 ministros votaram pela descriminalização apenas de uma droga da maconha. Então, a nossa expectativa é muito positiva de que os ministros entendam que porte de drogas para uso pessoal não é uma questão de código penal, é uma questão de política social e de saúde pública. Aqui na TV Assembleia SP você acompanha o programa Em Discussão. Estamos falando hoje sobre projeto de lei de autoria do deputado Celso Nascimento do PSC, que autoriza o governo de São Paulo a criar o Fundo Estadual Antidrogas, o FUNEAD. Mais um intervalo, voltamos já.